Capitão tá online hoje. Todo dia. Ontem eu tava na rede, minha filha. Desde muito Já começou? Oi, pessoas! Boa tarde a todas e todos. Hoje o todos é só um. Que tanta mulher dessa vez, hein? Muita mulher no 34º. Deve ter alguma coisa cabalística aí, uma numerologia que explica isso. Bem-vindos, pessoal de casa. Sejam bem-vindos novamente ao É de Tarde. Hoje a gente vai trazer as fofocas dos famosos. Mentira. A gente vai correr hoje, que a gente tem que terminar recurso ordinário, recurso extraordinário e vamos passar para a parte de execução. Execução, como eu já tinha falado para vocês, acho que na primeira aula, se você não tem tempo, está desesperado, não quer saber nada de processo civil, estuda execuções, que é certeza cair pelo menos 2 questões. Todo certame cai 2 questões de execuções, no mínimo, às vezes mais de 2, tá? Então, bora aqui para o recurso ordinário, que é o que, meu povo? Recurso ordinário é o recurso cabível para aquelas decisões que são de competência originária no tribunal. O tribunal, a função primordial dele, básica, é fazer aquele duplo grau de jurisdição, é a revisão das sentenças ou das decisões interlocutórias do juiz de primeiro grau. Então, o tribunal ele serve para dar essa revisada, para verificar a validade daquelas decisões. Só que a gente vai ter alguns processos que já se iniciam nos tribunais. Como é que eu vou saber isso, professora? Como é que eu sei quais são os processos que se iniciam diretamente no tribunal? Você olha no artigo 102 e 103 da Constituição Federal. Lá vai dizer aqueles processos que têm a famosa prerrogativa, foro privilegiado, né? Aí vai ter lá governadores, deputados, desembargadores, ministros. Dentro do exercício da sua função, eles vão ter os seus processos julgados prioritariamente, primordialmente nos tribunais, tá? Então, eles não começam com o processo sendo julgado pelo juiz de primeira instância, e sim diretamente nos tribunais, que pode ser o tribunal comum ou os tribunais superiores, STF e STJ. Eu não sei se vocês percebem, mas existe um malabarismo, uma vontade de que o meu processo, quando sou político, né, que o meu processo já seja julgado logo pelos tribunais, que seja garantido para mim esse famoso foro privilegiado. Por que será? Não sei se vocês lembram, há um tempo atrás, a então presidente Dilma nomeou o ex-presidente Lula ministro, no momento em que ele estava sendo investigado pela Lava Jato, e automaticamente, ao ser nomeado ministro, esse processo subiria, né, para ser avaliado pelos tribunais superiores. E aí depois teve a história do vazamento do áudio, né, que rolou essa conversa, e o ex-presidente Lula precisou ser destituído do seu cargo de ministro. Mas vocês lembram disso? Que o objetivo era realmente fazer com que ele subisse para esse foro privilegiado? Por quê? Porque se entende-se, fora, vamos tirar aqui as questões políticas óbvias, né? Mas entende-se que ao chegar nesse foro privilegiado, ao ter o seu julgamento avaliado por um colegiado, né? E não por uma única só pessoa, aquele colegiado vai ter mais respaldo, vai ter mais capacidade e competência de avaliar aquele processo. Então, quando o recurso ordinário, quando a gente vai, não sei mais português não, quando nós vamos nos valer do recurso ordinário, quanto a essas decisões que já iniciam nos tribunais, tá? Aqui, pessoal, vai seguir a mesma lógica da apelação. É a mesma coisa da apelação, só que em vez da apelação você trazer para o juiz de primeira instância
e que ele joga para o tribunal, aqui a gente traz para o tribunal e ele vai jogar para o Tribunal Superior, né? Diretamente ligado aí, tá? O prazo é o mesmo, é o prazo de 15 dias. E aí a gente está aqui nos tribunais comuns, ou sobe para o STJ, ou para as justiças específicas para os tribunais superiores, tá? Depois, se aquele processo está iniciando no STJ, se é um processo que se inicia já no STJ, a gente joga esse recurso ordinário para o STF. Tranquilo? Quais são as hipóteses de cabimento? Quando é que eu posso utilizar esse recurso? Quando é que eu posso interpor esse recurso? No caso do STF, a gente vai ter aí, quando tem a aplicação dos remédios constitucionais, e aí vocês devem... Quem é o professor de constitucional? Bruno Marinho e? Ave Maria. Que homem maravilhoso, né? Homem professor e marido e pai e tudo. Ele é... Ah, meu Deus. Eu não sei se vocês um dia vão ter essa sorte de trabalhar do lado de uma pessoa que vocês têm como ídolo. Eu tenho essa sorte, que é o professor Alexandre. Ele é meu ídolo. Sou fã dele, daquelas de andar com faixinha, sabe? Eu sou assim, porque o cara é um ser humano também, além de um excelente profissional, um ser humano inigualável. Mas então, vale, hoje eu tô travada. Acho que eu não tô medicada. Tá, né? Tá assim, o download não tá completando hoje. Então, remédios constitucionais, a gente vai ter lá habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção, o que mais? Remédios constitucionais, habeas data, enfim. Os remédios constitucionais que são de competência originária do STJ. Então, quando a gente começa com remédio constitucional diretamente interposto no STJ, o nosso recurso ordinário sobe para o STF. A competência do STJ, mandado de segurança de competência ordinária do TJ ou do TRF, quando a decisão for desfavorável. Tem esse detalhe, tá? O recurso ordinário, que vai tratar de mandato de segurança, que seja de competência originária do tribunal ou do TJ ou do TRF, para que eu utilize, para que eu possa utilizar o recurso ordinário, é só se a decisão for desfavorável ao impetrante, tá? Se ela for favorável, se ela autorizar, para que serve o mandado de segurança? Depende, professora. Por exemplo, para forçar a pessoa a assumir um concurso, para garantir um direito que já foi assegurado, né? Então, se essa competência é do STJ de forma originária, e isso foi denegado, foi não autorizado, então a gente pode utilizar esse recurso ordinário para subir o STJ avaliar, tá certo? Mas só se for negado. E nos casos em que for parte, de um lado, um Estado estrangeiro ou um órgão internacional, e de outro lado, um particular ou um município brasileiro. Há uns anos atrás nós tivemos uma querela, uma briguinha, lá na região do Acre, com um fazendeiro e o Estado do Uruguai, Não me lembro mais não. Ou é Paraguai? Não sei. Não? Lá em cima é o quê? Vale, meu Deus. A pessoa precisa estudar mais geografia, né? Eu não lembro. A fronteira lá em cima. Venezuela. Colômbia, nós não temos fronteira com a Colômbia. Venezuela e um fazendeiro tiveram um entreveio lá. E o TRF, que era a Justiça Federal, porque tinha o envolvimento de terras da União, né? Denegou esse pedido e aí precisou subir aí para o STJ fazer essa mediação, porque tinha um Estado estrangeiro envolvido. Ok, pessoas? Estou falando rápido porque é difícil cair esse tipo de recurso, tá? Muito difícil. Cai muito apelação. Demais. E agravo. Demais. Cai recurso ordinário? Cai, mas é difícil. É mais agravo, embargo de declaração e apelação. Apelação,
tanto na primeira quanto na segunda fase, vai ter alguma coisa de apelação, tá? Recurso especial. Cabe quando for contrariado tratado ou lei federal, ou quando a decisão negar-lhes vigência. O que é a negativa de vigência? É desconsiderar ou não aplicar. O que é contrariar? Aplicar mal. Então, eu tenho um recurso especial que sobe direto para o STJ, quando a decisão do tribunal ou a decisão do juiz singular que subiu para o tribunal e foi reiterada, aí aqui a gente já tem uma escala maior, tá? Não são processos originários nos tribunais, certo? Aqui nós estamos subindo a escalinha, que ou nega vigência ou contraria a lei federal ou o tratado. Foi com base nessa possibilidade de recurso especial, pessoal, que, por exemplo, foi autorizado posteriormente a adoção de crianças por pessoas do mesmo sexo, por casais formados pelo mesmo sexo. Existe alguma lei federal que autoriza? Não. Existe alguma lei federal que nega? Também não. Mas existem tratados internacionais que exigem o igualitário tratamento ou a equidade de tratamento. Então, baseado nesses tratados, e como não havia nenhuma lei que autorize ou que negue, quando subiu lá em recurso especial, isso foi autorizado. Lá em meados dos anos 2008, por aí. Tá certo? Cabe contra a decisão que julgar válido ato de governo local contestado por lei federal. Então, aqui em Sobral, é um exemplo que eu dou muito, o gestor da época resolveu aumentar o IPTU em 700%. Aqui a tabela está desatualizada, tem 20 anos. Nós vamos atualizar tudo de uma vez. Né? Vamos, tá. Aí ele esqueceu que a lei tributária não funciona dessa forma, né? Que é uma lei federal. A lei tributária diz que o ajuste precisa ser anual, proporcional a índices inflacionários e de forma que as pessoas consigam pagar no ano seguinte. Então, para você alterar o IPTU de 2023, a legislação tem que ser alterada em 2022, que é para o exercício seguinte. Aí o bonito, não, eu vou em 700% e acabou essa conversa. Então, quem pagava um IPTU de R$200 passou a pagar um IPTU de quase R$5.000. Delícia, né? Entra-se com recurso especial para, né, essa decisão que julgou válida. O ato do governo local contestado em face de lei federal. Quando houver dissídio jurisprudencial, não bastando a alegação de divergência, devendo ser aplicado onde e por que elas divergem. O que é esse dissídio jurisprudencial? Quando ou dois tribunais ou duas turmas do mesmo tribunal têm entendimentos diversos. E aí você pode levar isso ao STJ para o STJ pacificar essa jurisprudência. E dizer, olha, nem é tu, é o que eu estou dizendo e o STJ é que manda nesse negócio, tá? A gente ainda tem muitas decisões que, por exemplo, os tribunais do Rio Grande do Sul, os tribunais de Santa Catarina são tribunais de vanguarda no que se refere a direitos civis. Tá? Eles são os caras que estão lá na frente. Nós ainda estamos aqui, nós somos meio brabo, né? O pessoal do Ceará é meio bruto, tem coisa ainda que a gente precisa melhorar, né? Por exemplo, foi lá no Rio Grande do Sul que se levantou a possibilidade da amante, né, receber a herança. Vocês viram essa decisão? Foi negado, né? Justamente. Mas lá teve essa possibilidade. Aqui, isso nem teria chegado à discussão em tribunais superiores, né? Que aqui a amante não tem lá. Né? A amante aqui não tem lá, não. Ai, professora, mas o poliamor, mas não sei o quê. Poliamor é uma coisa, safadeza sem vergonhice é outra. Tá?
Poliamor é quando tá todo mundo sabendo, todo mundo tá informado e tá todo mundo participando. Aí tudo bem. Mas só metendo chifre na cabeça da outra, aí não é poliamor não. Vamos distinguir as coisas, né? O Alex disse assim, mulher, tu para de falar coisa porque tá gravada as aulas. Eu disse, agora pronto. Se eu não puder falar um palavrão, nem me chame para dar aula. Porque eu não vou conseguir. Quando vocês forem botar na plataforma, né, bota um pi. Aí pronto, a aula vai ser pi, 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 pi. Oxi. Recurso extraordinário. STF. Cabe contra decisão que contrariar dispositivo constitucional. Está lá na Constituição. A decisão é negócio de Constituição, isso aí não vale nada não. Olha, minha gente, eu estou evitando falar desse assunto, porque eu já tive que me medicar várias vezes depois que que aconteceu. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Está lá no artigo 5º da Constituição Federal, o resguardo da liberdade de expressão, né? Porém, e aí aproveitando aqui que a gente está falando de recurso extraordinário, que é uma decisão que contraria dispositivo constitucional, e a gente já teve decisões que reiteram que todo direito tem um limite, não existe nenhum direito, nem mesmo o direito à vida. Ele não é uníssono, ele não é inatingível. Até o direito à vida tem um limite. Não existe nenhum direito que seja aplicado de forma absoluta. Não existe nenhum. E o direito à liberdade de expressão, gente, é uma coisa tão óbvia. Até para quem não é operador de direito, o seu direito vai até onde não atinge o meu. Ah, mas a pessoa quer ter o direito de ser idiota. Ela pode ser idiota o quanto ela quiser. Liberdade de pensamento você pode ter. O que você não pode é ter liberdade de ofender, de atingir, de causar sofrimento e dor ao outro. Ser burro sozinho, fique à vontade, né? Você pode ser burro quando você quiser, desde que você não expresse isso ao ponto de atingir outra pessoa. O cara já vinha, não sei se vocês estão acompanhando esse negócio aí, há muito tempo falando umas merda e todo mundo, bichinho, ele é bobinho, ele é maconheiro, ele é não sei o quê, né? Tipo, desconsidera. E esses discursos de ódio, esses preconceitos, essas coisas, se você não corta, ele cresce. Ao ponto da pessoa defender a possibilidade de se criar um partido nazista no Brasil. E ele é tão idiota, porque se estivéssemos mesmo um partido nazista aqui no Brasil, pelas configurações físicas dele, ele era um dos primeiros a serem exterminados, né? Porque primeiro começa com determinada pessoa, depois outra, os maconheiros vão junto. Uma hora vai, né? Então, é um animal. Aliás, animal não, porque os animais são seres evoluídos, mais do que nós, né? É uma ameba, não sei nem dizer, eu não sei dizer. É outro. Que foi demitido da ele trabalhava, assim que encerrou o programa, ele fez de passar para falar disso. E tu vê a cara de sarcasmo dele, sádico, é sádico, ele dá um sorriso sádico. Aquilo, olha, gente, eu espero que o tempo passe e a gente olhe para trás e diga, meu Deus, que bueiro era esse que saiu, essa ruma de podridão, que não pode, não é possível. Não é possível, gente. Olha, eu sou pessoa conservadora, sou católica, apostólica, romana, praticante. E por isso mesmo é que esse tipo de discurso louco ofende os meus princípios. Imagina Jesus Cristo aqui. O que ele ia pensar? Por isso que ele não pode essa questão. Eu acho que tanto o nazismo como o comunismo deveria ser extinto, por dois. Não aqui tem um PCdoB.
não vamos comparar uma coisa com a outra não, porque não dá para fazer comparação ideológica. Ideológica, tá? Não é histórica, é ideológica. Entendeu? A formação dessas duas ideologias é muito distinta. Eu não estou falando de consequências históricas, que aí... É isso que eu estou dizendo. Se você for fazer uma análise histórica, a gente vai ter quase uma equiparação, mas ideologicamente são coisas muito distintas, muito. Aí não dá para a gente colocar na mesma balança, entendeu? O nazismo tem como premissa o extermínio. A premissa. Mas o comunismo também, Não. Não é a premissa do comunismo. Não é a premissa do comunismo. Por favor, não se fie em informações recortadas. Não faça isso, porque você vai correr o risco de cair numa falácia. Eu não estou defendendo o comunismo, não, pelo amor de Deus. Não mesmo. Mas a gente não pode recortar as coisas e ver só aquele pedaço da história, porque ideologicamente são coisas muito diferentes. Muito diferentes. Tá? Não estou minimizando o que aconteceu em relação ao comunismo, não. De forma nenhuma. Mas são ideologias muito diferentes. Certo? Eu acho que não, mas Mas não é achar. É estudar, não é achar. Esse negócio de achar é que está causando a possibilidade de pessoas como esse cidadão que eu estou falando. O comunismo só não foi extinto porque a União Soviética era o maior exército do mundo, né? Não, é porque não... Cara, não é achar, é estudar. Depois que você se informar e ler, aí você vai ver que são coisas muito diferentes, muito distintas. A gente não pode achar. A gente não pode achar. Eu já li uma parte sobre isso aí. A gente não pode achar, a gente tem que estudar e avaliar. Bora, foco. O pior que pode cair, viu, gente? Sério mesmo. A banca, ela tem muita questões atuais. Então pode sim cair, tá? A gente não pode também ampliar muito o debate, mas essas temáticas, eu fico brincando aqui com vocês, falando que é fofoca e tudo mais, mas é porque pode cair. Esses temas polêmicos podem aparecer na prova de alguma forma, tá? A banca exige que você esteja atualizado, sabendo como é que vai ser a aplicação daquele direito, certo? Cabe contradecisão de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Cabe contradecisão que declarar a constitucionalidade quando esta contrariar a Constituição Federal. Aí, por exemplo, o Estado da Bahia, há uns anos atrás, resolveu fazer a sua própria Constituição estadual, que é assegurado para os estados, né? Geralmente, os estados fazem um Ctrl-C, Ctrl-V da Constituição Federal e fazem apenas algumas especificações para aqueles estados. Mas aí, a Constituição Estadual da Bahia resolveu dizer, não, a gente vai... Nós vamos mudar a forma de seleção aqui dos desembargadores. Agora, necessariamente, vai ter que passar pela aprovação dos deputados estaduais. E isso fere diretamente a Constituição Federal. Obviamente, né? Então, a decisão que poderia, não foi o caso, né? Porque foi tido como chacota. Mas a decisão que poderia ter assegurado, declarado essa constitucionalidade, se fosse para recurso extraordinário, caberia, tá? Cabe contradecisão que julgar válido ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Também caberia a história aí do IPTU, né, se a proporção fosse um pouquinho maior. Pré-questionamento essencial para o cabimento de recurso especial ou recurso extraordinário. O que é esse pré-questionamento, pessoal? Eu não posso simplesmente chegar com recurso extraordinário do nada, sem antes esse assunto ter passado por instâncias inferiores. Eu não posso chegar nada direto lá no STF sem que tenha havido uma discussão anterior daquele assunto em algum tribunal, tá? Então, esse pré-questionamento é um requisito fundamental e indispensável para a possibilidade da existência do recurso extraordinário.
para que ele seja cabível, para que ele chegue lá no STF. Tranquilo? E os embargos de declaração, eles são como se fizessem a função desse pré-questionamento. Esse pré-questionamento é como se fosse a última opção? Não, pré-questionamento é um pré-requisito para que eu possa utilizar o recurso extraordinário. Para ver se ele é cabível. Vamos fazer uma escala aqui bem maluquinha, né? Tem na sua casa a babá, o seu pai e a sua mãe. A sua mãe é o STF. Você pediu para a babá não aceitou. Você pediu para o seu pai. O seu pai é o Tribunal Superior. Você só vai poder chegar com isso no STF se essas duas pessoas aqui já avaliaram e negaram o seu pedido. É como se fosse uma última opção. Não? O recurso foi negado. Não, o recurso é que é a última opção. O recurso é que é. Tá? O recurso extraordinário é que é a última opção. O questionamento, o pré-questionamento, é um pré-requisito para a existência desse recurso. Sim, eu estava me referindo ao recurso. Sim. É isso mesmo. Ele é assim, é a UTI, né? A última tentativa do indivíduo de alcançar o seu objeto de desejo, né? O embargo funciona como um pré-questionamento. Funciona como? Mas não necessariamente eu preciso ter embargado. Eu posso ter pré-questionado de outra forma. O importante é que esses outros tribunais que estão abaixo já tenham vislumbrado, já tenham avaliado aquele meu pedido, de alguma forma. E aí, se você, por exemplo, o que você está discutindo é outro assunto. Mas aí você pré-questionou isso e esse assunto ele cresceu, você utilizou o embargo de declaração e ele cresceu no sentido da importância processual, por você ter utilizado o embargo de declaração, aí você pode utilizar o recurso extraordinário, tá? Pode ter sido enfrentado a qualquer momento do processo, tá? Mas preferencialmente precisa estar incluído na petição inicial, mas pode ser algo que surgiu ao longo do processo. Olha, esse direito aqui apareceu agora, ó, essa possibilidade a gente verificou agora, ao longo do surgimento do processo. Vou dar um exemplo para vocês. Há uns anos atrás, a gente não tinha a possibilidade do reconhecimento de casamento ou união estável de pessoas do mesmo sexo. Não existia essa possibilidade. E como foi que se deu essa escalada até que nós atualmente não temos legislação que autoriza, mas a gente já sabe que é possível, né? Só chegar lá no cartório você vai conseguir fazer isso. Mas o que foi? Era um cara que tinha um companheiro, esse companheiro tinha uma pensão e quando esse companheiro faleceu de câncer, essa pessoa tinha passado a vida inteira dedicada a cuidar desse companheiro e ele entrou com um pedido no INSS para pensão por morte. O que ele estava querendo? Era a pensão por morte. Era ser reconhecido como viúvo. Ou viúva, eu não sei qual era o gênero, né? Mas o pedido dele era o reconhecimento da possibilidade de pensão por morte. Só que, paralelamente, transversalmente, existe aí o direito e a necessidade do reconhecimento daquela união, para que o direito seja assegurado, entendeu? Então, não era o meu pedido principal, não era esse o meu pedido principal, mas foi algo que surgiu e cresceu dentro do processo, e ao utilizar o embargo de declaração, eu pude entrar lá no recurso extraordinário. Beleza? Tranquilo? A diferença do recurso especial para o extraordinário é que um é para o STJ e outro é para o STF? No especial, vamos voltar aqui, ó. No recurso especial, eu mando para o STJ, eu não preciso desse pré-questionamento, tá? E eu posso limitar, vamos dizer assim, aquilo que fere a lei federal. No caso do STF, é Constituição, é lei, é tratado, é tudo aquilo que fere, por exemplo, o interesse público de forma mais relevante. E necessariamente eu preciso desse pré-questionamento. Quando é o recurso especial, não preciso, tá?
Não é necessário. Tranquilo? No STJ, o pré-questionamento pode vir do juiz. Ou seja, não necessariamente eu preciso ter pedido embargo de declaração, não necessariamente eu preciso ter uma parte, um adendo ali, pode ser apenas uma decisão, até mesmo interlocutória em relação ao juiz. Beleza? Tranquilo? Deixa eu ver. Repercussão geral, pessoal. Só sobe para o STF, só vai para o STF aquelas questões, ou deveria, né? Porque a gente vê que sobe cada coisa para o STF, né? Mas deveria ser um filtro, né? Só ir para lá aquelas questões que têm uma repercussão absurda dentro da sociedade, tem essa repercussão geral. Essa repercussão geral, ela é pressuposta, a gente não tem como aferir isso porque é algo muito subjetivo, tá? Necessariamente é algo que precisa ser para além daquelas partes ali. Então, quando o STJ e o STF vão avaliar um recurso, eles não vão olhar a parte fática, eles não vão olhar a parte objetiva, eles vão avaliar o direito, o senso de justiça, a aplicação da lei enquanto sociedade, é algo superior, tá? Eles não vão avaliar a questão fática. Tranquilo? Beleza? Agora, cadê o David para botar aqui? Bate a palminha, Aê, aplausos, quero mais aplausos. Me aplaudam mesmo. Só aplausos, quero mais aplausos. Mais. Tem mais? É o outro, né? É o 3? A Heloísa falou uma coisa agora que eu fui ver. O que foi, Heloísa, que eu... Tem ninguém reclamando do quê? Dos meus palavrões? Eu tô bem contidinha ultimamente, eu falei pouco. Né? Não tô educada? É o outro slide, né? O 3? É o 4. Ou é o 3? Não sei mais não, é o 4. Tá no 2. É o 4. É o 4. Mas a culpa foi da Ingrid, que tirou o nome do slide, que tinha aí. Execuções, recursos, ela foi mexer e tirou. Tá ouvindo, né? É isso mesmo? Sim, execuções. Pessoas, esse é um momento que tanto o aluno quanto o advogado gosta. O aluno por quê? Porque a última matéria é de direito processual, né? Meu Deus, acabou o processo, graças a Deus, não aguento mais. E o advogado porque é o que ele vislumbra, uma luz no fim do túnel para receber meus honorários, né? Ou então quando chega o processo de execução já com título executivo extrajudicial, é bom demais. Então, o processo de execução, ele é gênero e a gente tem duas espécies. Execução por título executivo extrajudicial, que é a execução pura, a execução propriamente dita, e a execução por título executivo judicial, que o Código erroneamente chama de cumprimento de sentença. Por que é errôneo, professora? Porque eu não vou cumprir só sentença. Eu vou cumprir acórdão, eu vou cumprir decisão interlocutória, eu vou cumprir decisão monocrática do relator. Então, não necessariamente vai ser sentença, tá? Então, não é adequado esse termo, mas é o que o código usa e a gente vai adotar também, claro, né? No caso do processo de execução por título executivo extrajudicial, a gente tem um processo autônomo. Eu pego aquele título executivo extrajudicial e vou entrar iniciando um processo. No título executivo judicial, é uma fase do processo de conhecimento. É algo que eu vou dar continuidade para conseguir finalmente atingir o bem da vida, aquele pedido que eu tanto almejo, que eu tanto desejo. Ok? Posso passar? Então, a gente vai ter, no artigo 515, os títulos executivos judiciais e, nos 917, o extrajudicial. Quem são os títulos executivos judiciais?
Vou falar bem rapidão, porque depois vocês leem isso daí, letra da lei, depois vocês olham, né? As decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade e a obrigação de pagar a quantia certa, de fazer, de não fazer ou de entrega de coisa. Aí, olha só, ao estabelecer os títulos executivos judiciais, o Código diz direito, decisões proferidas. E aí vai incluir acórdão, aí vai incluir decisão monocrática do relator, aí vai incluir decisão interlocutória, ou melhor. Isso mesmo, né? Em vez de dizer isso, não, ele bota cumprimento de sentença. O que seria cumprimento de decisões judiciais. É o judicial. Então, não também com ação judicial, né? Sim. Extrajudicial. Não, é porque, se eu não me engano, o judicial é o cumprimento de sentença e extrajudicial tem outro. Execução. Mulher. Não vem trazer negócio de direito do trabalho pra cá, não, que senão a gente vai ter um problema. Não, foi de gente mesmo. Quando a gente vai entrar com um cumprimento de sentença, Aqui da ação rescisória só depois. Aqui é depois. Ação rescisória, o que acontece? É quando a gente tem um trânsito em julgado, não tem mais o que fazer, não tem mais recurso, aí surge isso. Surge um fato novo ou uma modificação daquele direito, aí você pode, no prazo de até 2 anos, entrar com ação rescisória. Mas isso aí já é depois até da execução. Mas você ainda vai dar um pincel de cima dele? Não. Tem que dar. É porque eu acho que eu já resolvi questão sobre a ação rescisória, mas não é isso. A ação rescisória não tem muito... Basicamente precisa saber onde cabe, né? Quando cabe. Exatamente. Não tem nada de muito aprofundado nas ações rescisórias, não. Tá? É igual também os procedimentos especiais. Não tem nada muito complexo. Você lendo os artigos, você consegue fazer as questões tranquilamente. E é difícil cair. Cai muito, muito mesmo na execução, gente. Aposta na execução. No certame 32, eu disse assim... Execução em recurso. Vai cair 2 questões de execuções, sendo que uma é de direito de família. Caiu 2 questões de... Eu tenho que... Medite. Tia Júlia Rocha. Vamos lá. Santa Terezinha. Ela sempre... Bichinha, eu tinha aqui, mas caiu. Caiu a minha... Eu tenho mais afinidade com santas mulheres. Eu não gosto de conversar muito com santo homem, não. Nossa Senhora de Fátima, as mulheres, Santa Rita. Eu não sei a história de São Bento, depois tu me conta. Hoje é o dia da irmã dele. Ele vai chamar a irmã dele. Deve também, né? Né, mulher? Eu já ia dizer, vocês não são gêmeos, aí é o aniversário da irmã dele, não é dele? Como foi isso? Decisão homologatória de autocomposição judicial. Isso aí é o que vocês fazem lá na NPJ, né? Vocês fazem acordos que são extrajudiciais, mas que são homologados pelo juiz. Então, torna-se um título executivo judicial. Decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza. Formal e certidão de partilha exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores. E a título singular ou universal, créditos de auxiliar de justiça, contas custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial. Sentença, percebam, honorários advocatícios que foram determinados por decisão judicial é um título executivo judicial, viu? Então, é um título executivo judicial para o advogado, tá? Deixando isso bem claro. Presta atenção. O juiz deu a decisão em relação ao seu cliente. Mas dentro dessa decisão, ele te deu lá os honorários advocatícios de 30%. O juiz estava bem de saúde, não sei o que foi que aconteceu, tá? Tinha arrumado a namorada nova, né? E aí ele deu 30% de honorários sucumbenciais. Aquilo ali é um título executivo judicial, tá? Sentença penal condenatória transitada em julgado, sentença arbitral, sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça, decisão interlocutória estrangeira após a concessão
da autorização, tá, pessoal? A carta rogatória pelo Superior Tribunal de Justiça. E o extrajudicial? Vamos lá. Deixa eu só sair aqui que eu vou coçar o meu nariz. Que a máscara tá coçando. Ai, meu Deus. Acabando com a minha make, ó. Tu é doida, é? Porque nós estamos na pandemia ainda, mulher. Peguei mesmo, mas graças a Deus não tive nada. Mas vocês não pegaram? Já pegou? Pois é, ela nunca pegou. Continua. Ó, eu tive contato com meu noivo, que teve meu pai, não peguei. Existe aí uma história de pessoas que são Sanguíneo, né? imunes, né? Eu não sabia que tava e tal, eu peguei o curso. Ela bebeu no meu copo. Não, eu tive contato com ela. Fiquei morrendo de medo de que eu peguei, eu tava perto de ti. Ninguém pegou. E a gente só tava sozinha. Bonita ela, né? Bem linda aqui. Ai, tô com a bicha. O Anderson, na verdade, pegou. O Anderson pegou. Aí, tipo, uma semana depois, todos da minha casa pagaram. Ninguém daqui. Olha, mas eu fosse vocês, eu não ficava dizendo isso não, porque nem o Covid quer vocês. Não fica espalhando essas coisas, não. Pois é. Essas festas de final de ano eu ia e não. Ainda bem, Graças a Deus. E a vacina, né? Tá vacinada? mas é mais fácil. Mas eu peguei, viu? Faz 3 doses. Mulher, mas pega. A vacina não é pra tu não pegar, não é pra tu não morrer, mulher. Pois é, eu só tava sentindo dor de garganta. Pois é. Pois é. Estão vacinando, a pessoa faz um shot, eu acho que eu vou tomar. Tome. Tomem, gente. Tomem, porque vai que vem outra variante, né? Eu tive reação pesada com a influenza A, eu não conseguia nem levantar, 7 dias de entrada. Pois deixa pra tomar depois da prova. Pelo amor de Deus, quem não tomou terceira dose, tome só depois do dia 20. Não. Mas mesmo que você não tivesse tomado a terceira, as 2 doses já seria permitido para vacinação, para o acesso, né? Não, senhora, deixe depois do dia 20 você toma. Professora, eu tomei, né? Eu já tinha tomado a terceira dose. Aí quando eu peguei, eu só senti dor de garganta. E aí eu tirei vida normal, vim pra cá, fui trabalhar. Aí quando foi a segunda vez que eu fui trabalhar, aí a moça trabalha de nós não, só vem quando você fizer o teste. Aí eu falei pra ela, eu quero fazer esse teste só pra você acabar meu caso negativo. Aí a minha mãe, aí a gente foi, né? Eu vim pra cá. A gente nem tá com Covid, só pra pegar Covid, eu, mãe, mas a mulher que eu só vou trabalhar se eu fizer o teste. Aí eu me sentei na cadeira, né, eu olhei pro homem, aí tipo, os testes tudo aqui, e tudo dando positivo. Eu, meu Deus, moço, todo mundo aqui dando positivo, eu aqui nem tô com Covid, vou pegar. Mas comeu pra mim, meu Deus, Covid, falando de outro Covid, eu não positivo. Eu não tive nada também. Eu bebi no copo da minha e não peguei na época. Mulher, para de ficar falando isso, que isso vai atrair. Bora continuar aqui no extrajudicial. Letra de câmbio, nota promissória, duplicata, debênture e cheque. Tudo isso aí tá caindo em desuso, né, gente? Daqui a pouco o código vai ter que se atualizar. Pix, Pix não, porque Pix é pagamento à vista, né? Mas vai ter que ter o que aí? Bitcoins. Vai ter que ter. Existe, mulher. Qualquer outra criptomoeda. O pessoal tá usando na fé. Pois é. Qualquer outra criptomoeda dessas aí do metaverso vai estar incluída aqui. O código tem que se atualizar, né? Escritura pública, outro documento público assinado pelo devedor, a famosa confissão de dívida, né? Documento particular assinado pelo devedor e por 2 testemunhas, com qualquer contrato. Instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou conciliador e mediador, credenciado por tribunal.
contrato garantido por hipoteca, penhor, crédito ou outro direito real de garantia ou aquele garantido por calção, contrato de seguro de vida, crédito decorrente de foro laudem, também isso aí já nem era para estar mais no Código de 2015, crédito documentalmente comprovado decorrente de aluguel de imóveis, bem como encargos de acessórios, tais como taxas de despesas de condomínio, certidão de dívida ativa na fazenda pública, crédito referente às contribuições ordinárias e extraordinárias de condomínio edilício, certidão expedida por serventia notarial ou registro relativo a valores de emolumentos e demais despesas e demais títulos de iguais disposição expressas em lei. Pessoal, só é título executivo extrajudicial que está na lei, tá? É só que tá na lei? Só que está na lei. Eu pensei que pelo que eu estava vendo, o que não estava no judicial, o resto era tudo. Não. Porque, por exemplo, a criptomoeda, ela não é um título executivo extrajudicial. Para o direito, ela não é passível de ser executada. Como ela não fala, quando está só na lei, não é exemplificativo. É como é o outro nome? Não é porque está assim, está na lei. Taxativo, né? Taxativo. Sim, os títulos executivos extrajudiciais, eles são taxativos. Se não está na lei, não são títulos executivos extrajudiciais, tá? Por isso que eu falei que o código precisa se atualizar para incluir essas possibilidades extraordinárias aí de execução. Porque o que é o título executivo, pessoal? É você dizer assim, olha, esse direito é seu, está assegurado. Seja por uma decisão judicial, que aí tem um respaldo, a chancela da jurisdição estatal, ou o título executivo extrajudicial, que tem todas as suas informações ali. Tem seu nome, tem a data de vencimento, tem o valor, tem a obrigação, tem tudo. Então, esse título executivo extrajudicial é como se ele desse um pulo para o final da ação judicial. Isso. E ele é um reconhecimento da obrigação. Quando você entra com processo judicial, você quer o quê? Que aquela obrigação seja reconhecida, para gerar um título executivo, para gerar a possibilidade de você expropriar do patrimônio do devedor ou fazer a obrigação ser cumprida. Tranquilo? Então, qualquer propositura de ação relativa a débitos constantes no título executivo extrajudicial, ou melhor, no título executivo, isso mesmo. No título executivo extrajudicial, não inibe o credor de promover a execução, tá? Então, o fato de eu estar com um título executivo sendo discutido em uma ação, por exemplo, de redução de juros ou de cobrança de taxas acessórias, não necessariamente vai me impedir de utilizar aquele título aí e executar. Vou dar um exemplo. Aluguei um apartamento ali no Arco, né? A pessoa está cobrando um reajuste desse aluguel altíssimo, acima das tarifas, botando 50% de aumento. Aí eu não pago. Ao não pagar, eu estou autorizando que aquele título executivo extrajudicial, que é o contrato, possa ser executado. Mas, ao mesmo tempo, eu entrei na justiça para pedir a revisão desse reajuste, porque está muito alto. A professora já tem uma ação na justiça. Mesmo assim, essa pessoa pode me executar, eu estando discutindo isso na justiça? Sim. O título executivo é uma coisa, a sua discussão na justiça em relação à validade, em relação à taxa, à multa, a juros é outra. Tranquilo? Os títulos executivos extrajudiciais, oriundos de países estrangeiros, não precisam de homologação. Então, se você tem um contrato que você fez com uma empresa americana e o contrato é análogo ao que aqui no Brasil se entende como título executivo extrajudicial, ele vai poder ser cobrado como se fosse um título executivo extrajudicial. É extrajudicial, mulher. Presta atenção, tu fica toda conversando. Ó, nós estamos falando dos títulos executivos extrajudiciais. O que é que eu estou dizendo? Que se lá nos Estados Unidos, na França, na Itália, nós temos um contrato. Estou dando exemplo de contrato porque é o que mais acontece.
que tem as características do título executivo extrajudicial brasileiro. Pode executar. Não precisa ser homologado. Não é um título executivo extrajudicial? Se lá nos Estados Unidos existia uma coisa semelhante com cheque, que não existe, essas marmotas tem aqui, e a pessoa quisesse executar aqui, poderia. Porque é análogo. Eu moro nos Estados Unidos, aí eu vou cobrar pensão alimentícia com pessoa que mora aqui no Brasil. Não, ao contrário. Eu moro nos Estados Unidos e a pessoa mora... O pai mora nos Estados Unidos. A mãe mora nos Estados Unidos. Eu que moro no Brasil. Acabou o exemplo. Vocês estão falando de título executivo judicial. Não. Eu estou falando de extrajudicial. Não, eu sei, extrajudicial. Ela tem o mesmo, mas aí, pra mim, tem aqui pra minha cabeça. Estou te dizendo contrato, mulher. Contrato é um título executivo extrajudicial. Não, no caso, uma pessoa dos Estados Unidos quer comprar uma casa aqui, vai fazer um contrato, aí é um título extrajudicial. Mesmo que seja um título estrangeiro, eu fiz um contrato lá. Né? O contrato de prestação de serviço lá. Serve para cá. Por quê? Porque aqui, aquele tipo de título está dentro da legalidade, está dentro da taxatividade. Beleza? Tranquilo? Tem outras coisas que lá existem que aqui não são aceitas. Então, pelo princípio da taxatividade, não vai ser título executivo extrajudicial no Brasil, tá? O título estrangeiro só vai ter eficácia quando satisfeitos esses requisitos de similaridade. A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento. Então, pessoal, por exemplo, eu tenho um cheque. Cheque é um título executivo extrajudicial. Poderia entrar diretamente com o processo de execução? Poderia. Pegava o cheque, entrava logo com um pedido de execução. Mas eu não quero. Eu quero ir para o processo de conhecimento, entrar com a petição inicial, fazer a audiência de conciliação, fazer todo aquele procedimento. Posso? Pode. A lei te autoriza a fazer isso. Você não tem a afastabilidade da jurisdição nesse caso. Muito mais demorado. Mas às vezes existem razões processuais que te direcionam para o processo de conhecimento. Tem até uma fofoca de uma advogada aqui em Sobral, que na época, pessoal, a maioria dos processos eram processos físicos. E esse advogado é um advogado já experiente, mas não é velho. É um advogado famoso mala, né? Aquele advogado que tem a manha do negócio. E ele estava advogando em favor de um devedor. Era uma cobrança de dívida altíssima. E a prova principal do processo, que era um processo de conhecimento, não de execução, era o cheque. Aí ele foi lá na secretaria, começou a conversar com a estagiária, pediu um copo d'água para a moça. Quando a moça se virou, ele engoliu o cheque. Botou o cheque na boca, mastigou e engoliu. Teu irmão deve saber dessa história. De verdade, isso aí. Vocês verem o nível da pessoa. Pois é. Aí ele engoliu o cheque. Ganhou muito bem. Até hoje é um excelente... Sim. Sim. Ele engoliu o cheque. E aí, o que aconteceu? O processo ficou sem a prova principal, meu povo. E na época, o fórum antigo, não tinha câmera, não tinha nada. Ficou a palavra dele contra a da estagiária. E aí? Lógico. Foi. Com certeza. Mas essa história mesmo que aconteceu na cidade de Sobral, viu? Aqui acontece. Foi em 2009. Mentira, Felipe. Foi não. Pessoal, quem é que é legítimo para entrar com o processo de execução? Né? Quem é que tem a possibilidade de entrar com o processo de execução? A gente vai ter a legitimidade originária,
Originário é aquela pessoa que era o detentor mesmo do direito, era aquela pessoa que deu origem àquela obrigação, tá? Então, é o credor a quem a lei vai conferir aquele título executivo. A gente tem a legitimidade extraordinária, que aí a gente vai ter o Ministério Público como principal exemplo dessa legitimidade. Geralmente, quando a gente fala de título executivo, a gente pensa logo em dinheiro, né? Mas a gente tem algumas obrigações aí. E aí, nesse sentido, o Ministério Público pode ter essa legitimidade ativa extraordinária. Por exemplo, a obrigação da Prefeitura Municipal de Sobral fornecer determinado medicamento, determinado serviço. Isso é a necessidade de se gerar um título executivo judicial, tá? E aí, extraordinariamente, como defensor do direito coletivo, o Ministério Público pode ser legitimado nessas ações, tá? Isso, seria originário. Podem também propor em sucessão, né? Independentemente do consentimento do executado, a legitimidade ativa derivada, tá? Aquela pessoa que herda, vamos dizer, aquela possibilidade de execução, aquele crédito. Por exemplo, comprei uma empresa e aquela empresa tinha lá um monte de cheque que ainda não foi executado. Eu não comprei a empresa? Eu não incorporei aquele direito para mim? Então, agora, originariamente não era meu, é derivado da minha compra, mas eu tenho a possibilidade de executar. Ou foi, por exemplo, o crédito de herança mesmo, que eu fui herdeira do meu pai, da minha mãe, e tenho aquele título lá como parte da herança, eu também posso executar, tá? Vocês viram a briga dos filhos do Gugu? Meu Deus do céu. Que esculhambação. Ele levou o União Estável. Pois é, mas aí teve um parceiro, aí brigou com a mãe do filho dele. Aí parece que rolou uma história de que a mãe do filho dele era só barriga de algodão. Essa suposta união estável aí, ela está sendo muito contestada, gente, porque... Pronto. Um dos pressupostos mais importantes da união estável é a publicidade, né? Aquela sociedade aqui que você convive, entender que aquela pessoa ali é seu companheiro de vida, né? Como era algo inculto, né? Oculto. Então, aí é difícil conseguir provar essa união estável, muito difícil. Difícil mesmo. Até porque a mulher dele alega que era com ela que ele vivia, né? Por isso que eu tô dizendo que a amante não tem lá, minha gente. A amante não... amante, né? Pois é, amante sem gênero não tem lá. A amante nunca vai casar. Coitada nada. Cada de homem solteiro aí, cada de mulher solteira vão atrás de quem tá ocupado? Ora. Não é não? Mas aí é outro tipo de esculhambação, né? Mas aí é outro tipo de esculhambação, minha gente. Aí é outra coisa. Aí é outros patamares. Legitimidade passiva. A gente vai ter a legitimidade passiva originária, que você fez essa cara. Tu. A cara assim. Prevista lá no 779, a legitimidade passiva derivada, né? Que aí você herda também, do mesmo jeito que você herda crédito, você herda débito. Ei, professora, mas o débito não pode ultrapassar a legítima, perfeito. Mas aquela herança que você herdou, se ela vier vinculada com dívida, você precisa necessariamente pagar a dívida. Não vai ser com seu patrimônio, mas sim com o patrimônio da herança, né? Tem que deixar uma pessoa do sustento, né? Não é da pessoa. É isso mesmo. Não poderia, se fosse a casa que a pessoa mora, né? Porque é de família, né? Não. Onde ela mora aí, ela vai sair da casa e vai morar onde? Debaixo da ponte, aí não pode vir. Mas se não, vai ser isso mesmo. Mas, tipo,
Sim, senhora, perfeitamente. É isso aí. Porque a mulher tinha largado ele, aí ele se matou, aí agora ela quer. Deixou. Mas aí não é questão de dívida, né? Ela tá brigando pela... Mas ela não quer aceitar que paga a dívida. Bonita, mas não é questão de... Mas aí não é questão dela aceitar, não. Aí ela quer a raiz. Quer porque quer a raiz na porta da casa dela. Ela nem mora lá perto dela. Ela quer o carro e pronto, acabou. Assim, tá com olho da minha família e a minha família. Pois se eu fosse a sua família, eu entregava o carro para ela. Não, entrega o carro. E diz para os credores com quem tá o carro. Vão tomar, bebê, dela. Se é banco, é melhor ainda. Aí é que eu entregava mesmo. Pega, meu amor. Aqui, tá aqui a Hilux. Deixa que o banco tirar até os ossos dela. Né? Tranquilo. Novo devedor. Nesse caso aqui, pessoal, a assunção de dívida por alguém necessariamente precisa do consentimento do credor. Uma coisa é você ser credora da Lara. Outra coisa é você ser credora do Tasso Gereissati. Não, assim, desmerecendo você, né, Lara? Mas nessa olha aqui, diferencinha, coisinha. Né? Uma coisinha de nada. Outro dia eu estava lá no Iguatemi, mais ou menos umas 11 horas da noite lá no Outback. E ele andando com a mulher dele, gente, passeando no Iguatemi, 11 horas da noite, olhando as coisas como se estivesse vendo, né, como é que tá. Essa mulher, por isso que um homem desse é rico. De onde que é o podre de rica que não tá Gereissati? Como se tivesse dinheiro, né, para gastar lá. Como é, menina? Andando por todo canto e olhando como se tivesse dinheiro para gastar aquele homem. Não tem não, R$1. E ele lá caminhando, eu ciúme, igual, não sei se vocês já foram alunos dela, a professora Janaína, que é juíza. Ela saía do fórum, uma pessoa super... Eu não sei não. Sei que ela saiu do fórum e ia dar aula direto, né? E eu, mulher... Se eu fosse juíza, que nem você, uma hora dessa, eu tava com meus pés dentro de uma piscina, tomando uma cerveja. Se eu ia estar trabalhando ainda 10 horas da noite, nunca. Pois é, nunca. Eu sei não tava gerenciando, se eu tava fiscalizando nada 11 horas da noite, minha gente. É por isso que eu não tenho nada, que é pra eu não querer. Eu não tenho. Juliana? Chegava com o cabelo todo escovado, uma bolsona de massa, desfilando. Aí a gente ficava, aí quando chegava o pessoal lá, né, pra trabalhar, iam gritar em cima dela, né, que ela não tinha assim, pensava que ela ia gritar, ela abria a boca, aí só admirava mais nada. Ela tacava um pitu na mesa, Já tive alguns encontros com a Juliana, não é legal. Não é legal. No sentido jurídico, tá, gente? Ela escuta bem caladinha, mas na hora que ela... Porque a parte de ambiental era com ela, né? Eu apanhei muito. Olha, teve um preto que chegou lá querendo lutar com ela. Ela tacou a mão na mesa. Você tá gritando comigo porque só que eu sou mulher? Pois me escute, porque eu tenho uma voz mais alta do que a sua. Se você falar mais um pouquinho, você vai ver. Ai. Olha, meu povo, vocês meninas, saibam que vocês vão precisar bater muito em muitas mesas ainda, viu? Tomara que eu faça isso mesmo, porque do jeito que eu sou pombalesa. Tem muita mesa que vocês vão precisar bater ainda, viu? Muita. Eu sou Bata só na mesa, por favor. Mas é uma realidade, né? A gente tem muita coisa para enfrentar ainda. Mas já deu uma boa melhorada, viu, gente? Tem coisa que me desestimula, mas tem coisa que já melhorou muito mesmo. Bora lá.
Fiador do débito constante em título executivo extrajudicial. Você... Uma coisa boa. Você herdou uma dívida, querido, do seu afiançado. Sim, você é fiador da pessoa, a pessoa não paga, agora você é o devedor, né? Que coisa boa. Bacana. Sim, senhorita. Por exemplo, se meu pai tem aquele negócio também, tipo assim, ei, eu tô fazendo um susto, comprando uma geladeira pra mim, então não tô muito comum isso aí. Mas aí você é o devedor originário. No caso, por exemplo, o meu pai... Legalmente você é o devedor originário. Meu pai é meu fiador da faculdade. Aí, sobra tudo pra ele. Sim, senhorita. Isso mesmo. Mas vocês viram que o governo está fazendo os perdões aí do Na fiéis? verdade, no caso, chega o chamamento do processo, né? Que chama que, no caso, o fiador. Só se ele fosse o primeiro a ser executado. Sim, Aí ele ia te chamar. Mas no caso de executar você. Porque eu sou a devedora principal. No caso de executar você, você não tiver o puto furado, vai pro fiador. Pronto. É isso aí. É isso aí. Quais são os efeitos do momento que a execução acontece, pessoal? A gente vai ter efeitos de presunção absoluta de fraude à execução. Então, assim que eu intento com a ação de execução, a partir do momento em que você mexe em qualquer patrimônio seu, enquanto devedor, já está pressupondo que você está querendo fraudar a execução. Então, você não pode mexer no patrimônio. Vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo. Lara, você tem algum bem no seu nome? Vários, professora. Mas vamos escolher só um, Lara, só o seu carro, tá? Eu tenho com a Lara um título executivo extrajudicial, um contrato meu com a Lara. O carro da Lara, ele custa 60 mil reais, tá, Lara? A nossa dívida é 65. Perceba, o bem que a Lara tem é compatível com a dívida e serviria para pagar absolutamente a dívida, mas ela fica insolvente. Depois que eu pegar o carro da Lara, sobrou o que para a Lara? Nada, né? Só a lembrança, só a memória. Beleza? Então, se a Lara, sabendo que eu entrei com processo de execução contra ela, baseado nesse título executivo extrajudicial, vende o carro ou onera, ou dá esse carro como garantia, ou refinancia. Calma, mulher, calma, presta atenção. Na Lara. Pô, presta atenção. A Lara só tem um carro. E eu entrei com um processo de execução contra a Lara. Tá? A Lara só tem esse carro. No momento em que a Lara está sabendo que eu entrei com um processo de execução e faz qualquer coisa que onere esse carro, ou venda, ou refinancie, ou dá o carro em garantia a um empréstimo, a uma coisa parecida, é imediatamente a presunção absoluta de que a Lara está querendo fraudar a execução. Mas tem que ter a má fé de que ela já sabe. Não. Ou é mesmo de boa fé. Não existe boa fé. Se eu entrei com processo de execução, ela está sabendo. Ela entrou com processo de execução e se ela só tem um carro, ela pode presumir que se ela vender esse carro, ela está pagando pra fora. E se for é diferente se ela tivesse mais da pessoa, todo mundo saber que a pessoa tem uma empresa, que a pessoa tem vários bens, que a pessoa tem tudo, só que não tem nada no nome dela. Está no nome da empresa? Se tiver no nome da empresa, a gente vai entrar com um procedimento especial, que é a desconsideração da personalidade jurídica. Se está no nome de laranja, a gente consegue comprovar a existência desses laranjas. Aí pega a questão de extrato bancário. Isso. Mas vamos focar aqui na presunção da fraude à execução. Por que é presumida a fraude à execução nesse caso? Porque a pessoa vai ter um bem, né? Se ela tiver mais de um bem, não tem como. Pronto. Para que eu tenha a presunção de fraude à execução, aquela venda ou aquela ato oneroso, ele precisa prejudicar a execução. Se, por exemplo, a minha execução é em relação ao Tasso Gereissati, ele pode vender até o Iguatemi, que não vai ter presunção, porque o lastro patrimonial dele é tão enorme que vai ser capaz de cobrir a execução, entendeu? Então, nesse caso,
necessariamente essa venda ou essa onerosidade em relação ao bem precisa prejudicar a execução. Se for assim, a Lara está vendendo um brinco, o brinco vai ter alguma interferência? Não. Então pode vender seus brincos, não vai ter problema nenhum. Tranquilo? Tem que esse fato absolutamente trazer prejuízos à execução. Beleza? Tranquilo? Professora, e qual é a diferença? Deixa eu botar aqui mais para frente. Cadê? E qual é a diferença entre a fraude à execução e a fraude contra credores? Essa questão cai na OAB. Ela não cai nela, ela desmaia, ela despenca. Ela é um meteoro. Tanto cai na parte de processo quanto na parte de direito civil. Sempre tem alguma coisa com fraude. Adora, né? Adora. A FGV adora. Adora, tá? Qual é a diferença entre fraude à execução contra fraude contra credor? Vamos lá. Estabelecendo regras. Na fraude contra credores, eu não preciso ter um processo judicial instaurado, tá? Na fraude à execução, eu preciso ter o processo de execução em andamento. Senão, eu não tenho execução. Concordam? E, portanto, eu preciso ter um título executivo judicial ou extrajudicial, um título executivo. Mas o processo de execução precisa estar em andamento. Na fraude contra credores, não. Não necessariamente preciso ter um processo judicial. Pode só aquela pessoa, eu ter um crédito com ela e eu verificar que ela está se desfazendo do patrimônio dela antes sequer de eu acionar, de eu ter acesso àquele crédito, àquele patrimônio. E aí eu vou entrar com pedido de fraude contra credores. Outra diferença, na fraude à execução, por ter já a existência de processo executivo, existe essa presunção. Se você está se desfazendo daquilo, né, sabendo que está sendo executado, você está fazendo isso de má fé. Olha, você sabe que você está sendo executado. Aí, a única coisa que tu tem, tu vai vender, então já é pressuposto. No caso da fraude contra credores, eu preciso provar que existe o evento do domini, a insolvência, e o concilius fraude. Que aquele terceiro que está comprando, na verdade não está comprando, é um conluio comigo. Que existe a má-fé desse terceiro. Tá? Por que eu preciso provar isso? Porque a pessoa nem sabe, às vezes, que existe um crédito em relação a ela. Diferentemente da execução. Você sabe que você está sendo executado. Aqui, como eu não tenho, né, a possibilidade de saber, pode acontecer. Então, necessariamente, eu vou precisar provar o eventus damini e o concilius fraudes, o concílio fraudulento. Necessariamente os dois. Necessariamente os dois. Na fraude à execução, pessoal, eu não preciso provar nada. Mostrei que aquilo ali vai gerar insolvência, a presunção é absoluta, tá? Uma pessoa que ela tinha vendido o carro para outra pessoa e esse carro já estava assinado pelo banco. Só que a pessoa não sabia. Então ela comprou o carro, pagou o carro, tudo certo, o banco comprou o carro. Aí no caso. Quem paga mal paga duas vezes? Quem compra mal se ferra, para não dizer outra coisa. Dá para saber que ele é alienado, é só pesquisar. É isso que eu estou dizendo. Quem compra mal se ferra. Quem compra mal se ferra. Nesse caso aí, ele vai lá para a calçada chorar, porque não tem o que fazer. Tá? E aí, pessoal, no caso da fraude à execução, aquele negócio jurídico fraudulento, ele não tem efeito em relação ao executado, ao exequente. O exequente não quer nem saber. Foi tu que comprou, o problema não é teu, o bem é meu. Não tem efeito em relação ao exequente. Aqui, necessariamente, o credor precisa entrar com a ação pauliana para desfazer o negócio jurídico, para que o objeto volte para o patrimônio do credor e para que eu possa executar ou entrar com processo de solicitação da execução para aquele bem. Na fraude à execução,
eu desconsidero a existência do negócio jurídico em relação ao exequente. Eu vou logo pegar lá no patrimônio do terceiro e se lasca o terceiro. Não, eu desconsidero a existência do negócio jurídico em relação ao exequente. Para o exequente, quem está acionando a execução, aquele negócio jurídico não existiu. Eu vou pegar lá no patrimônio do terceiro. Tranquilo? Como é que esse terceiro faz para se proteger nesse caso? Ele entra com embargos de terceiro. E vai dizer, epa, peraí, eu agi de boa fé. O bem não estava averbado, não tinha como eu saber que tinha uma execução acontecendo. Então, eu quero proteger aqui meu bem. Execução. 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 Vou dar um exemplo. Esse exemplo dela aí do carro. O banco é o credor. O banco não quer saber quem comprou. O banco vai buscar onde o carro estiver. E aí o senhorzinho que comprou o carro, né? Sem saber, é o terceiro nessa relação. Ele não é o devedor. Ele poderia utilizar-se do embargo de terceiro e dizer, olha, eu comprei de boa fé, então eu desejo permanecer com esse patrimônio junto comigo. Eu comprei de boa fé, eu não sabia. Nesse caso, ele não podia alegar porque estava alienado, né? Mas se não tivesse nada de nenhum registro, nenhuma averbação, nem nada, ele poderia alegar isso. E aí ele tem como comprovar e proteger o patrimônio dele. Mas para o exequente, esse negócio jurídico fraudado não existiu. Por isso que ele pode pegar o bem onde o bem estiver. Tranquilo? Beleza? E aí, tá aí, ó, fraude de execução, fraude contra credores. Deixa eu só passar aqui para frente. Eu não sei se eu passo para frente ou se eu volto. 792. Direito de retenção. Pessoal, direito de retenção vai dizer o seguinte. O exequente, ele não vai poder promover a execução sobre outros bens do devedor se ele tiver com alguma coisa do devedor em mãos. Para ele promover a execução, ele primeiro precisa executar aquilo que está com ele. Então, por exemplo, eu quero executar a casa de uma determinada pessoa, mas eu estou com o carro dela. Eu não posso. Primeiro preciso executar o carro, utilizando a possibilidade de direito de retenção, para depois executar a casa, se for o caso, tá? Primeiro o que está comigo, depois o que está sem ser na minha posse, ok? Defesa do executado. Olha, como eu tinha falado para vocês, o processo de execução, ele me traz uma ausência de dúvida da obrigação. Necessariamente, o título é uma comprovação absoluta daquela obrigação, seja de pagar, de entregar coisa, de fazer, eu não tenho mais dúvida. Então, se eu tenho um título executivo extrajudicial, que está me comprovando tudo, ou se eu tenho um judicial, que aquele cidadão já se manifestou diversas vezes no processo, eu vou ter a possibilidade do executado se defender, mas essa defesa ela é limitada. Eu não posso argumentar tudo de novo, não. No caso do cumprimento de sentença, porque eu já tive essas oportunidades antes, e no caso do título executivo extrajudicial, porque o título está ali, ó, provando tudo. Eu posso me defender? Claro, é assegurada, ampla defesa, contraditório, devido processo legal, artigo 5º da Constituição Federal. Ninguém vai ser privado de bens ou de liberdade sem o devido processo legal. Mas aqui a gente vai ter uma argumentação limitada, tá? Não é qualquer coisa que eu possa alegar. O que é que eu vou poder alegar a partir dos embargos à execução? A questão da competência, a questão de prazo, o pedido de efeito suspensivo ou não da execução. A minha matéria de defesa vai estar limitada ao 917. Deixa eu botar aqui. Posso pedir o parcelamento da dívida. Posso alegar excesso à execução.
quanto eu poderia pagar. Pronto, nós vamos falar do parcelamento. Existe uma questão muito delicada em relação ao parcelamento da dívida. Ó, eu posso, ao invés de oferecer embargos, ou seja, me defender da execução, eu posso ir até o juiz e dizer, olha, eu quero parcelar a minha dívida. Eu estou reconhecendo essa dívida, realmente sou o devedor, não tenho condição de pagar todo e quero parcelar. Para isso, você precisa pagar 30% do montante todo da dívida e aí você parcela o restante em até 6 vezes. Eu não sei se vocês viram, mas uma cantora por aí, né? Aconteceu exatamente isso com ela. Vocês viram isso? Ela estava com a dívida de aluguel de um escritório da empresa dela na pandemia. Tu viu? Não sei. Uma cantora baiana, loura. Ela estava com a dívida de aluguel. Não pagou aluguel, né? Aí ela reconheceu a dívida, né? Aí no processo de execução, pagou os 30% e parcelou o restante em até 6 vezes. O problema disso aqui, pessoal, é que ao fazer isso, primeiro, você não pode mais pedir embargos, porque a sua possibilidade preclui. E, exato, você já reconheceu. E, se você atrasar automaticamente todas as outras serão entendidas como atrasadas. Você vai ter que pagar tudo de uma vez, com acréscimo de 10% de multa. Então, não pode atrasar se você parcelar. Tá? Não, porque você reconheceu a dívida. Exatamente. Beleza? Pessoal, na execução, quando vocês forem estudar, foquem na fraude à execução, foquem na defesa do executado, que é o embargo da execução, e eu acho que vai cair de novo alguma coisa sobre alimentos. Eu estou com essa sensação. Porque é uma prova sim ou não? É uma prova sim ou não? O prazo de pagamento para alimentos é diferente de todas as execuções, é o prazo de 3 dias. E se a pessoa não paga, não prova que não pode pagar em absoluto, ou não prova que já pagou, qual é a possibilidade que existe? Cadê? Tranquilo? Então, o alimento é quando, a partir do momento que ele for citado da execução, é com 3 dias para pagar. Não tem opção de parcelamento? A parte pode concordar, mas o juiz decide. Mas tem que ser pedido pelo executado. Se eu sou devedor, eu não quero que a pessoa vai cancelar, eu posso seguir isso? O juiz que vai decidir. Mas aí você pode, por exemplo, solicitar a redução dessa quantidade de parcelas. Você pode interferir nesse sentido. Tá? Obrigada, minha gente. Obrigada, pessoal aí do online. Tá, ainda que aula de processo, mulher. Meu Deus. Obrigada, gente.